O que é o Estado, gente? O que é o Estado? O Estado é a organização das pessoas que pactuam um contrato social. Isso é uma definição teórica, mas apesar de ser uma definição teórica, é a melhor definição que existe para Estado. É uma organização de pessoas que criam um contrato social, criam uma forma de convivência, ou seja, criam uma espécie de convenção de condomínio para o país inteiro. Essa convenção de condomínio chama-se Constituição Federal. Eu estou falando isso para explicar onde chegamos e por que chegamos nesse ponto. Veja bem, no momento em que um grupo fere esse contrato social, ou seja, no momento que um grupo fere a Constituição em nome dos próprios interesses, existe uma necessidade do resto da sociedade reagir a essa atitude. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que um grupo de políticos feriram a Constituição brasileira, ou seja, quebraram esse contrato social por interesses próprios. No momento que esse grupo fez isso, obviamente eu estou falando do PSDB e da turma do golpe, no momento que esse grupo fez isso, esse grupo mandou um sinal para grupos de poder e para a população. Esse grupo mandou um sinal para a população, que foi o seguinte sinal: eu não respeito a decisão da maioria, eu não respeito a decisão das urnas. Esse grupo teve uma resposta que foi a pior resposta de todos os tempos, que foi a resposta do tá tudo bem, deixa a Dilma sair para lá. Olha, eu não estou falando simplesmente em ter dado um golpe na Dilma. Eu estou falando na destruição de um pacto constitucional que era o que segurava a estabilidade do Brasil. Eu estou falando nisso mesmo. Eu estou falando em rasgar o contrato social. No momento que esse grupo de brasileiros, o PSDB, rasgou esse contrato social nosso, que é a Constituição, esse grupo mandou essa mensagem para o povo, falando com o povo, olha, não obedeça o contrato social, e o povo mandou uma mensagem de volta para esse grupo falando, tudo bem, a gente aceita o que vocês quiserem fazer. Por quê? O grupo ficou preocupado com o futebol, o grupo ficou fora Dilma, o povo ficou preocupado com o futebol, Big Brother, fora Dilma, fora PT. Vários sinais foram emitidos nesse momento. No momento que o PSDB deu um golpe, o PSDB deu um sinal de desrespeito. No momento que o STF aceitou o golpe, o STF deu um sinal de conivência, ou seja, um sinal de desproteção. Vamos imaginar o seguinte, temos um contrato social, que é a Constituição Federal, o PSDB desrespeitou o contrato social, deu um golpe de Estado. Quem protege esse contrato social, que é o STF, deu um sinal de conivência, ou seja, aceitamos, e o povo se sentiu desprotegido por causa disso. Esses sinais chegam para todos os lados. Esses sinais chegam para o povo, obviamente, parte do povo revoltada, parte do povo comemorando. Esses sinais chegam para grupos de poder. No momento que a Constituição Federal foi rasgada pela primeira vez, ou seja, o contrato social foi descumprido pelo PSDB para dar um golpe e o STF deixou isso acontecer, várias esferas de poder aprenderam que podem também descumprir o contrato social. Vamos imaginar, gente, olha, vamos pensar o seguinte, pensem a seguinte coisa. A instituição mais poderosa que existe dentro do país, obviamente, são as instituições militares. Eles têm o uso da força. As instituições militares são as mais poderosas. Se elas são as mais poderosas, por que elas não governam? Vamos pensar que é uma coisa muito simples para vocês entenderem como os protestos que o Aécio Neves criou em 2013 para culminar no impeachment da Dilma logo depois, eles, na verdade, foram protestos que acabaram com a democracia no Brasil e a classe política toda perdeu com isso, principalmente o PSDB. Veja bem, no momento em que o PSDB mandou um sinal para o resto do Brasil que ele não respeita o contrato social, no nosso caso a Constituição, vários grupos de poder aprenderam que eles não precisam respeitar o contrato social. E quando a gente presta atenção nos grupos de poder, a gente tem grupos econômicos e tem grupos de poder real, que são as Forças Armadas. Aí a gente imagina, olha, as Forças Armadas controlam o poder, controlam a força, os caras controlam as armas. Se os caras controlam as armas, por que eles não tomam o poder? Eles tomam o poder, eles não tomam o poder, gente, porque existe um pacto de respeito ao contrato social, que é a Constituição. Eles não tomam o poder porque existe uma convenção entre os brasileiros de que, olha, o Brasil vai funcionar dessa forma. Será que é justo hoje
né? Estamos já em governo militar, vamos cair na real. Porque tudo que a gente faz, tudo que o governo faz que é contra o interesse dos militares, os militares se pronunciam, o governo muda imediatamente. Então estamos em governo militar. E quem trouxe esse governo militar? Foi o descumprimento do pacto social. Existem vários grupos de poder dentro do Brasil. Esses grupos de poder se respeitavam no passado. Quando a gente pensa, olha, as Forças Armadas, elas representam o maior poder de coerção. Os caras têm as armas, ninguém tem condição de bater de frente com as Forças Armadas, vamos cair na real. Ninguém tem condição. Então por que elas não governavam? Elas não governavam antes porque antes existia um pacto. Esse pacto é a Constituição Federal. Um pacto no sentido de respeitar esse pacto de toda a sociedade, que no caso é a Constituição. No momento que o PSDB mostrou que é muito fácil desrespeitar a Constituição, o PSDB mandou sinal para vários grupos. Então nós tivemos grupos financeiros modificando a Constituição para desrespeitar os direitos trabalhistas. É muito importante lembrar que a modificação das leis do trabalho fere a Constituição, no entanto, passou da mesma forma. Por quê? Porque ela cria uma forma das pessoas serem contratadas fora da CLT. Então, por mais que a CLT continue, por mais que a proteção ainda esteja na Constituição, criaram um caminho por fora. Olha só, para vocês terem uma ideia, no momento que a Constituição foi desrespeitada com o impeachment da Dilma, todos os grupos de poder perceberam que eles também poderiam desrespeitar a Constituição. Eu estava falando com vocês que antes a gente tinha um contrato social que movia o Brasil. O Brasil estava crescendo porque existia um respeito mútuo a esse contrato social. Na hora que o pontapé inicial de desrespeito ao contrato social foi dado, todos os grupos começaram a desrespeitar esse contrato social. Então nós tivemos a influência do poder financeiro para modificar as leis trabalhistas, nós tivemos aí a influência do poder financeiro e do PSDB para colocar o Lula na cadeia, nós tivemos a influência dos grupos de poder para tornar o Lula inelegível. Não se iludam, o Lula vai ser declarado finalmente inelegível, o PT provavelmente vai lançar o Haddad, que não vai ter alternativas, e mesmo assim o PT vai ser perseguido. Sabe por quê, gente? Porque a classe política perdeu a força. Perdeu a força porque a classe política permitiu que o Brasil quebrasse esse contrato social. E hoje nós temos uma realidade. Saímos de uma realidade dentro da qual o Brasil respeitava o contrato social, respeitava a Constituição. Então os grupos de poder, eles imaginavam que não poderiam ferir a Constituição porque o STF estaria lá para resguardar a Constituição. No momento que o STF mostrou que é possível desrespeitar a Constituição desde que você esteja fazendo alguma coisa que alegra os ricos começaram a perceber que eles podem desrespeitar a Constituição. Só que é muito difícil você imaginar que você vai fazer militares de idiota. Você pode até enganar os militares de baixa patente, mas os generais sabem o que está acontecendo. Então o que aconteceu? Todos os grupos de poder perceberam que a Constituição não está mais sendo seguida. Eu sou obrigado a respeitar leis e Constituição. Sabe por quê? Porque se eu desrespeitar leis e Constituição, eu vou preso. Eu sou simplesmente um cidadão. Agora, vocês acham sinceramente que aqueles que têm as armas, aqueles que prendem, precisam respeitar leis e Constituição, sendo que essas leis e Constituição deixaram de ser respeitadas por outros grupos de poder? O que eu estou querendo falar com vocês com toda a sinceridade é que o golpe que começou em 2013 com os protestos nas ruas, protagonizados pelo Aécio Neves, eles obrigaram o Brasil a descumprir com todo o povo um contrato social no momento em que o Brasil protagonizou um golpe de Estado muito pior do que o de 64. Porque o golpe de 64 foi um golpe honesto. Nenhum golpe é honesto, mas aquele golpe foi honesto, porque ele chegou e falou, é golpe pronto. O golpe que aconteceu contra Dilma, ele foi um golpe dissimulado. Como ele foi um golpe dissimulado, ele fez de conta que não era golpe, ele criou uma legitimidade para que todos os grupos de poder começassem a agir de forma dissimulada. No momento que aquele golpe dissimulado tirou a Dilma e as pessoas começaram a criar legitimidade para esse golpe, ministros do STF criando legitimidade, políticos criando legitimidade para o golpe, emissoras de televisão criando legitimidade para o golpe, juristas criando legitimidade para o golpe. Quando isso aconteceu, o que aconteceu foi que o Brasil rasgou o contrato social, que é a nossa Constituição,
e começou a agir não fundamentando no contrato social, mas fundamentando no cinismo. Nós saímos de uma realidade jurídica e passamos para uma realidade bizarra, que é a realidade do sofismo. De você criar teorias que convençam a população para que suas teorias funcionem, mas sem fundamentação nenhuma na Constituição. Isso porque a Constituição, gente, ela já não faz mais diferença. A Constituição não é mais um instrumento importante dentro do Brasil. E como não existe mais Constituição, como não existe mais contrato social, os grupos de poder governam. Os grupos financeiros conseguem controlar a decisão de deputados e senadores e conseguem fazer leis, conseguem mudar a Constituição, é o caso das leis trabalhistas. Grupos de poder realmente poderosos, como as Forças Armadas, conseguem controlar o governo. Como, por exemplo, está acontecendo agora, que há muito tempo os militares estão controlando o governo do Brasil, controlando decisões do judiciário. Se o judiciário fizer qualquer coisa que incomode um militar, o militar simplesmente manda um Twitter e o STF morre de medo dos militares. Você sabe por que isso aconteceu? O STF fez isso. Se o STF não tivesse deixado o Eduardo Cunha solto na Câmara até aprovar o impeachment, o STF poderia ter mantido o contrato social. Se o STF tivesse anulado o golpe de Estado, ele poderia ter mantido o contrato social. Hoje, o STF já não representa mais nada no Brasil a não ser um instrumento de perseguição política das elites. As elites controlam o STF. Hoje, se as Forças Armadas quiserem legitimar uma atitude, por exemplo, se as Forças Armadas quiserem colocar alguém na cadeia ou tirar alguém da eleição, manda um Twitter que o STF cumpre. Hoje, a gente já não tem mais Constituição Federal. Hoje, a gente já não tem mais um contrato social porque a gente já não tem mais sociedade. As pessoas ficaram com tanto medo no Brasil do social, né, por causa do comunismo, que já não é mais sociedade. Já temos hoje grupos de interesse lutando para ter controle sobre os instrumentos jurídicos e as instituições brasileiras. O grupo de políticos julga com medo dos generais. É lógico que eles têm mais poder. O STF julga com medo dos generais. É lógico, eles têm mais poder. E nessa situação, o povo sempre perde. Mas a culpa é do povo. A culpa é do povo. Lógico, o protagonismo é do PSDB, que deu o golpe. Sem o pontapé inicial, 2013, começaram a usar grupos de internet para fazerem toda aquela confusão. Sem aquele pontapé inicial, nada teria acontecido. Hoje, Aécio está lá escondidinho, as pessoas estão morrendo de medo. Políticos já sabem que não existe mais autoridade política. A autoridade hoje é só dos militares. O STF já sabe que a única coisa que eles fazem é assinar embaixo do que os militares mandam. E o povo só pode esperar para ver o que vai acontecer.